vez, muito boa noite. Sejamos bem-vindas e bem-vindos a esse espaço de estudo, de reflexões em conjunto, esse espaço de convivência fraternal, nessa noite abafada, chuvosa, de prenúncio já de verão carioca, mas que nós hoje escolhemos estar aqui, juntos, nesse momento bendito proporcionado por Jesus. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Então, como foi dito, meu nome é Daniel. Hoje me foi solicitado que falássemos sobre nada mais, nada menos que o próprio Jesus, o próprio Cristo, como sendo o caminho. Então, o título do nosso encontro de hoje é Jesus, o caminho. Humildemente entendo, para que possamos desenvolver inicialmente esse tema, devemos refletir sobre quem é Jesus. Prefiro até fazer essa colocação de quem é, ao invés de quem foi, porque Jesus não foi, Jesus é, até os dias de hoje. Então entendo que inicialmente precisamos refletir sobre quem é Jesus. Um parênteses inicial, companheiras e companheiros, gosto muito de construir um estudo em conjunto, porque entendo que dessa forma, além de mais enriquecido, fica mais motivante. Então gostaria de convidá-las e convidá-los para que participem, façam colocações, pode ser que eu lance perguntas, aqueles que se sentirem à vontade que possam responder, que se sintam à vontade de participar. Por quê? Primeiro, ninguém aqui é dono ou dona da verdade. Somos todos estudantes das letras cristãs, das letras espíritas. Aqui somos todos aprendizes. E enfatizo que creio que dessa forma o estudo tende a ficar, além de mais rico, mais motivante. Ok? Sim. Ok? Sim. Já a primeira participação, muito bem. E assim a gente começa trocando. A proposta é essa, gente, é refletirmos em conjunto, né? Então, que participemos, aqueles que se sentirem à vontade, claro, ninguém aqui é obrigado a participar, não tem constrangimento nenhum. Então, ouvindo de vocês, com as palavras de vocês, com os conhecimentos de vocês, para vocês, quem é Jesus? Quem é Jesus? Nosso irmão maior. Nosso irmão maior. Boa noite, bem-vindo, companheiro. Não te saudei? Não, eu cheguei agora. Isso, exato. Por isso. Obrigado. Chegou chegando. Muito bom. Nosso irmão maior. Mas o que, pessoal? Governador do nosso planeta. Governador espiritual do nosso planeta, certo? Nosso mestre. Nosso mestre. Nosso modelo. Amigo e companheiro de todas as horas. Amigo e companheiro de todas as horas. Caminho, não só o caminho, né? Mas a verdade e a vida também, como narrado pelo evangelista João. Mas o que, pessoal? Maior exemplo de amor que nós temos nesse planeta, né? Na história do nosso planeta. Mas o que? É quase um pai, né? É esse irmão maior, né? Quase um pai. Ele é tão mais adiantado que nós que a gente tem de olhá-lo como um pai, né? Como uma figura paterna, né? Esse irmão nosso maior. Ele é guia. Ele é nosso guia? Guia e modelo. Guia e modelo. Nosso companheiro André falou ali que ele é o nosso modelo. Diga o Eimar. Pastor de nossas almas. Então vejam quantas qualificações, adjetivos e caracterizações podemos dar desse nosso mestre de amor maior, desse nosso irmão maior, que nos trata até os dias de hoje com tanto amor e paciência. Ele é puro espírito, ele é espírito de acordo com a escala espírita,
como de primeira ordem. Lembremos a escala espírita. Os puros espíritos são aqueles de primeira ordem. Na segunda ordem, quem são? A escala espírita já está contida na primeira obra kardeciana, desde a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Ela fala sobre a classificação progressiva, ou de aperfeiçoamento, ou de adiantamento dos espíritos, dividida em 3 ordens e 10 classes. A primeira ordem, na qual se encontra Jesus, a dos puros espíritos, ou espíritos perfeitos. A de segunda ordem, quem são? Os bons espíritos. E a de terceira ordem? Somos nós. Ou os espíritos imperfeitos. Exatamente. Nós, né? Espíritos ainda bastante imperfeitos. Jesus já é espírito puro. E olha que coisa interessante, porque nós estamos refletindo quem é Jesus, companheiras e companheiros. A ciência nos diz que esse lindo planeta Terra tem aproximadamente 4,5 a 4,6 bilhões de anos. A ciência nos diz, ela concorda que a idade do planeta gira em torno não de milhões, mas de 4 bilhões e meio de anos aproximadamente. Quando nós vamos a outra obra kardeciana, O Céu e o Inferno, lá no capítulo, logo nos capítulos iniciais, os espíritos nos afirmam, através da codificação do nosso querido irmão Allan Kardec, que os puros espíritos são responsáveis por criarem o planeta ao qual governarão. Os puros espíritos são co-criadores planetários. Ou seja, os cristos planetários, Jesus é um Cristo planetário, certo? Ele é o Messias da Terra, ele é o Cristo do planeta Terra. Os cristos planetários só podem ser puros espíritos e são os criadores do planeta que governarão. Ora, se o nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e se o Cristo planetário foi quem o co-criou com Deus, e ele só pode ter co-criado sendo puro espírito, Jesus já é puro espírito há quanto tempo? Pelo menos há 4 milhões de anos. Pelo menos há 4,5 bilhões de anos. Mas para ele chegar a ser Ele já é espírito já puro. tinha uma caminhada. Mas tem estrada. Não, ele já é puro há pelo menos esse tempo. Isso. Fora todo outro tempo para ele, desde criado simples e ignorante, tornar-se puro espírito. Gente, olha a reflexão associada ao conhecimento científico e ao conhecimento da revelação espírita, a conclusão que a gente chega simplesmente por tempo de universo, por tempo de criatura, que esse nosso irmão maior tem. É desse espírito que a gente quer falar hoje aqui muito humildemente, mesmo diante das nossas tamanhas imperfeições. É esse puro espírito que há tanto tempo é puro e que há tanto tempo co-criou o planeta Terra e que há tanto tempo nos conduz nessa nave. Não sei se nos conduz há tanto tempo assim, porque nós podemos ser espíritos, inclusive, provindos de outros planetas, mas que certamente a grande maioria da massa planetária está aqui há bastante tempo, isso não tem a menor sombra de dúvida. Nossa companheira disse que esse irmão é o maior exemplo de amor que se tem conhecimento na história do planeta. E vamos parar para pensar, pessoal, quais são exemplos de amor que a gente pode citar aqui em personalidades?
Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Francisco Canto Xavier, nosso querido Chico, Francisco de Assis. Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Bezerra Bezerra de Menezes, Irmã Dulce. E a gente poderia listar aqui vários, que os feitos deles realmente são memoráveis, são feitos muito expressivos e com certeza, companheiras e companheiros, se nós no nosso atual estágio intelecto moral de adiantamento quiséssemos reproduzir, nós não aguentaríamos isso aqui, ó. Não só pelo que eles passaram, de escárnio, de rejeição e de dificuldades, mas pelo que eles efetivamente fizeram, ou seja, o que eles edificaram como obra do amor. Nós não conseguiríamos isso aqui. É importante falarmos sobre isso para chegarmos a Jesus. Por quê? Que eu estou dizendo isso também. É muito interessante o movimento que acontece na nossa intimidade de espíritos e de criaturas, quando nós nos debruçamos sobre as histórias e os feitos desses grandes vultos do bem, dessas grandes personalidades do amor do nosso planeta, e nos emocionamos, nos sensibilizamos, sentimos aquelas coisas maravilhosas dentro do nosso coração e da nossa intimidade. E muito comumente nós temos vontade de imediatamente sermos como eles. É ou não é verdade? Só que em pouco tempo a gente cai em si que não é possível. Ainda não é possível. Um dia seremos, e até mais, porque cada um de nós aqui um dia será puro espírito. Quando caímos em si que não é possível imediatamente ser como eles, a gente se dá conta que a gente precisa fazer um pouquinho de cada vez, tendo o maior exemplo de amor como guia. E esses outros expoentes do amor, todos trabalhadores de Jesus nesse planeta, como exemplos que nós também podemos conquistar. Certo, pessoal? E quando nós olhamos para a história do nosso planeta e verificamos, não só da nossa época, do nosso século, do século passado, ou de toda a história do planeta, a existência dessas grandes expressões de amor no nosso planeta, fica, sem sombra de dúvida, a certeza que o Cristo, o nosso Mestre Jesus, de fato, é o maior exemplo de amor que nós conhecemos no mundo. Não é à toa que a maior parte da história do nosso planeta simplesmente é dividida em antes e depois dele. Alguns povos, algumas culturas não aceitam isso, mas é impossível não ser influenciado por isso em qualquer parte do mundo. Até porque a maior parte do mundo que se tem conhecimento gira historicamente, cronologicamente, entre antes e depois de Jesus. Exemplos do porquê Jesus ser o maior exemplo de amor que a gente conhece, pessoal. Vamos pensar aqui alguns exemplos de Jesus do que porquê, de forma muito justa, ele é considerado o maior exemplo de amor que nós temos nesse planeta. As suas ações, né? Beleza. Os exemplos. Sim. É isso que eu quero esmiuçar. Por quê? Quais os exemplos? Quais as ações? A mulher que está sendo apedrejada, que ele não apontou o dedo, não condenou. Atire a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecado. Se fosse um de nós, iria o quê? Ia, crucificava, né? Ele dizia que Deus é de amor, ele sempre compreendeu, ele sempre de amor, compreensão, tolerância. Exemplo de justiça. De justiça. E o maior de todos foi da própria vida, né? Martírio. Por nós.
madeira infame, né? Ser crucificado. Assassinato de cruz, rude, grosseiro, né? Como é que vocês acham que Jesus olhou para os seus assassinos? Com piedade, com compaixão. Com piedade, com compaixão, ele conhecia todos eles, já antecipadamente. Pediu até que fosse perdoado. Exato, ele sabia inclusive o que aconteceria com ele antecipadamente, ele sabia por quais ordens ele seria levado ao assassínio, ao sacrifício, e ele sabia qual dos seus irmãos o executariam. Antecipadamente, isso tudo foi planejado por ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele é o roteirista. Ele é o roteirista desse planeta. É difícil a gente sair um pouco do paradigma, do modelo de pensamento das tradições religiosas, especialmente no Ocidente. E aqui não vai nenhuma crítica às tradições religiosas ocidentais. Mas é difícil a gente sair desse pensamento das tradições religiosas, desculpe a redundância, tradicionais. A doutrina espírita nos convida, como revelação de Deus para a humanidade mais recente de que se tem notícia, a doutrina espírita nos convida a ter um olhar fora do tradicional, olhando para Jesus muito mais do que a gente aprendeu nessas últimas encarnações na Terra, mas um olhar muito mais adiantado, um olhar mais lato, mais amplificado, especialmente sobre o que Ele quer, não sobre o que Ele quis, mas sobre o que Ele quer até hoje nos ensinar sobre amor. Jesus planejou cada etapa da sua vinda aqui, inclusive como ele seria assassinado. Os irmãos que estariam com ele, não só o julgando e o condenando, mas o executando. Todas as possibilidades. E ele, desde o início, já amava todos esses irmãos. Saberia que eles falhariam, porque eles e nós ainda continuamos bastante imperfeitos. Agora, tudo isso se fez necessário para que a mensagem do amor, desde há pouco mais de 2000 anos, sem possibilidade de equívocos, sem possibilidade de erros de interpretação, fosse definitivamente cravada em nossos corações. Ele que teve punhos e pés cravados, quis, a partir desse momento, cravar definitivamente a mensagem do amor de verdade nos nossos corações. E há quanto tempo será que reencarnamos desde aquela época? Quantas reencarnações para nós espíritos imortais, reencarnantes e muito provavelmente já habitantes da Terra naquela época, quantas encarnações se passaram até agora para cada um de nós? Nós não nos recordamos. Seria nesse momento impossível enumerá-las. Mas hoje a gente chega até aqui, pouco mais de 2000 anos passados, com a vontade de querer ter um olhar diferenciado, não só sobre o próprio Cristo, mas sobre a sua mensagem, especialmente a principal mensagem trazida por ele, a do amor. O companheiro trouxe ali um grande exemplo da mulher adúltera, né? E onde está o adúltero naquela história, né? Porque era da lei que o adúltero fosse penalizado também, mas ninguém correu atrás do adúltero, ninguém procurou, queriam penalizar a adúltera. E aí Jesus falou, tem duas coisas muito importantes para a gente destacar nessa passagem, exemplo de amor de Jesus, né? Quando ele fala assim, atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado, uma coisa importante é, Jesus não está passando a mão na cabeça da falha da irmã equivocada dita adúltera. Ele não está dizendo que não tem problema ela ter feito isso. Ele não está sendo conivente com uma ação imoral, com uma falha da irmã, o adultério. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte:
vocês querem? Primeiro ele está chamando a atenção da injustiça da lei. Cadê o adulto? Vai matar? E não vai penalizar o outro? Mas vai matar alguém que tem pecado? O pecado de todos vocês que pregam uma coisa, os fariseus, os religiosos da época, pregam uma coisa e fazem outra. Vão buscar outras adúlteras e outras mulheres ditas naquela época de má vida também, enquanto pregam justamente o contrário. Então, que atire a primeira pedra é que ele estiver livre de pecado. E a segunda coisa muito interessante que ele fala para ela, vá. Não pede. Ele fala outras coisas antes, né? Mulher, onde estão os que te condenaram? Né? E aí no meio daquela fala toda, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Porque, como ele costumava complementar, Jesus, para que não te suceda algo pior. Ou seja, ele está dando o ensinamento da responsabilidade, né? Nessa passagem. Que coisa interessante a mensagem do amor, né? De Jesus para a gente, quando ele fala do pecado, e aqui a gente entende pecado como imperfeição, como falhas morais que todos nós as possuímos, certo, pessoal? Certo, pessoal? É uma atitude de maturidade, de mínimo amadurecimento espiritual, reconhecermos em nós as nossas imperfeições. Então, o pecado é nesse sentido. Mas por que a gente tende a condenar as outras pessoas, a julgar as outras pessoas? Por quê? A maioria das vezes porque não sabe se corrigir, quer corrigir o outro. Porque a gente não quer se corrigir, né? Às vezes nem sabe, mas às vezes a gente já reconhece em nós uma perfeição, mas é melhor, porque dá menos trabalho imediatamente, apontar a imperfeição do outro do que corrigir a minha. Ou seja, a gente se atrasa porque não vê a nossa imperfeição e se atrasa porque deixa de ser compassivo, ou seja, ter compaixão e indulgência com as imperfeições alheias. Olha a mensagem do amor de Jesus, olha como é muito mais amplo o entendimento do amor que nós estamos acostumados, em relação ao que nós estamos acostumados a verificar, esse amor que Jesus nos ensina. É muito mais amplo. E aí a gente entende que amar, além de ter compaixão com o outro, também não é passar a mão na cabeça, não é fazer vista grossa, não é tapar sol com a peneira, não é botar panos quentes, porque Jesus também nos ensina que o amor não é tolo, o amor não é bobo, o amor é justo, o amor é firme. Então o que a gente faz? Justiça com as próprias mãos? Contra aquele a quem a gente condena? Não, porque a gente nem condena. Mas a gente tenta fazer o bem, de repente até evitando o mal, sem condenar o companheiro ou companheira. Porque Jesus quer, pessoal, Jesus nos ensina que nós devemos combater o mal ou aniquilar o malvado? Combater o mal. Combater o mal, é preciso que nós entendamos isso com corações e raciocínio amorosos. A gente precisa combater o mal, não querer destruir o malvado. O malvado precisa sofrer, no bom sentido da palavra sofrer, as consequências da sua atitude, mas sem o nosso sentimento de vingança, sem o nosso sentimento de condenação, passando pelas leis humanas, se as leis humanas conseguirem ser competentes para isso, e inevitavelmente passando pelas leis de Deus. Não seremos nós as mãos justiceiras que, na nosso equívoco, na maioria das vezes queremos justiça, na verdade, por condenar, queremos vingança. Então nós faltamos com amor, não amor todo, mas com amor firme, com amor justo, prescrito por Jesus no nosso dia a dia. Fala, pastor. Porque as reencarnações são solidárias, e Deus sendo bom,
naquele momento. À toa não sofremos uma violência, de uma agressão verbal, de ser, entendeu? Colocada numa condição que não precisam passar por ela. E isso, porque a recreação solidária é uma coisa do passado, como isso faz nos encontrar naquele momento. Sem dúvida. São as nossas chamadas expiações. Mas uma razão por isso para que nós, com a compreensão da doutrina, ao nos vermos em posições dessa condição, não ficarmos assim, meu Deus, por que eu passei por isso? Eu estou aqui no centro, fazendo tanta coisa. Né? Eu entendo mais ou menos ideias assim. Você falou duas coisas muito interessantes. Vou começar de trás para frente pelo que você falou. Primeira coisa, pessoal, a gente não deve ter a ideia, com toda perdão da expressão, e eu não sou dono da verdade, mas uma ideia pouco amadurecida, que a gente, por ser frequentador de casa espírita, trabalhador de sindicato, a gente tem que ser perfeito. Isso é um enorme equívoco psicológico. A gente não tem que ser perfeito, porque não dá para ser perfeito agora. Mas a gente tem que procurar ser perfectível. A gente tem que se esforçar para hoje ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Esse é o trabalho do cristão. Esse é o trabalho do verdadeiro espírito. A perfectibilidade, o esforço no melhoramento, se possível, diário. E aí só tem um caminho. Quem é? Quem é o caminho? Jesus é o tema de hoje. Só tem um caminho para isso. E uma outra coisa que você falou também, companheiro, é o seguinte, muito importante, que envolve o amor. A gente faz besteira hoje em dia, burrada, a gente erra moralmente. Faz, gente? Sim. Claro que fazemos. A gente ainda está bastante perfeito. Há 500 anos atrás a gente fazia? Fazia ou não? Mais ainda. Há 1000 anos atrás. E assim por diante. Ou seja, a gente tem alguns comprometimentos por aí na nossa história, com outras pessoas. Alguns, muitos talvez, e muito provavelmente, certo? Mas através do fenômeno bendito da reencarnação, a gente vai voltando com o pessoal. Família, esposa, filho, companheiro de casa espírita. A gente vai reencontrando a galera. E de pouquinho em pouquinho a gente vai aparando as arestas. Durem quantas reencarnações forem necessárias. Os espíritos são claríssimos. Nós temos infinitas oportunidades de apagar os traços de uma falha com alguém ou com coletividades que nós tivermos, através do arrependimento, da expiação e da reparação. A reparação é fazer o bem para quem te fez o mal. Para isso, quantas encarnações forem necessárias, Deus vai permitir que a gente construa esse processo. Em quantas forem necessárias. Nós somos infinitos, nós somos imortais. Ninguém pode acabar com a gente. Nem o próprio Deus acaba com a gente. Ninguém pode. Aí eu vou chegar no ponto que você colocou, companheiro. Aí a gente chega num momento da nossa vida que a gente encontra aquela pessoa chave para a gente sanar o erro do passado. Pessoa que a gente fala que é difícil, que nos persegue, nosso inimigo, não quero ver nem pintado de ouro. É a pessoa que a gente está precisando trabalhar. E de repente diminuir um pouquinho as arestas do passado. Sabe lá o que a gente fez para essa pessoa? Então, quando chega a oportunidade de nós exercitarmos o amor preconizado por Jesus, o amor sugerido por Jesus, a gente fala: eu não quero ver na minha frente nem pensar. Tem gente que até se benze, né? Não fala de fulano não na minha frente. Volto a falar, gente, o amor não é tolo. Às vezes realmente não dá para conviver com certas pessoas. Mas a gente pode fazer o que se não há possibilidade de convivência? O que a gente pode fazer? Pelo menos orar por ela. A gente pode pelo menos orar. Não dá para conviver. Mas a gente vai trazer a pessoa ao nosso pensamento e ao nosso
Oração. Daniel, mas eu não consigo orar, eu não consigo fazer prece pela pessoa. Ué, faz prece para conseguir fazer prece. É assim. É simples assim, gente. Só que isso tem que partir de quem? De cada um de nós, porque ele é guia e modelo. Ele está nos ensinando e está falando para a gente: vem, meu irmão, vem, minha irmã, vem comigo. Dá trabalho, mas vale a pena, porque você vai ser mais feliz. Por isso, quando ele fala, eu sou o caminho, ele é o caminho para quê, gente? Para redenção, Para redenção, para evolução, para perfeição. E, consequentemente, para quê? O que a gente quer? O que todo mundo quer nessa vida? A gente quer ser feliz. A gente quer ter o quê? Paz, bem-estar, tranquilidade. Eu queria viver num mundo onde não tivesse violência, não tivesse inveja, não tivesse assassinato, tráfico de drogas, corrupção, maldade, miséria. Está merecendo morar nesse mundo? A gente está merecendo? Ainda não. Por quê? O que nós carregamos dentro de nós ainda? Frequentemente? Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, presunção, empáfia, o mal de alguma forma, ciúme, ressentimento, mágoa, rancor, ódio, raiva. E a gente pode elencar um monte de sentimentos. Nossa, somos pessoas horrorosas. Claro que não somos pessoas horrorosas. Mas nós, se temos um mínimo de amadurecimento, já reconhecemos em nós, na nossa intimidade, que de vez em quando vem lá de dentro esse sentimento que a gente ainda precisa, esses sentimentos que a gente ainda precisa trabalhar. A velha criatura, transformar um novo homem, né? Uma nova mulher. Então, companheiras e companheiros, o exercício desse amor prescrito por Jesus é esse amor que vai muito além do que a gente está acostumado. Que não é o amor somente pelos que nos amam, pelas pessoas que nos são caras, pelas pessoas que nos são agradáveis. Não é o amor que se expressa também através da atividade sexual, da relação sexual. É muito além disso. Também o amor está presente nessas situações. Porém, o amor prescrito por Jesus vai muito além disso, mas muito além. Vai tão além que a gente tem uma imensa dificuldade de praticar. Imensa dificuldade de praticar. Quando, na verdade, a gente pode começar pelo mais simples, como falou nossa companheira, que a maior dificuldade de amar é para as pessoas que nos causam os piores sentimentos. Certo, gente? Óbvio que eu não vou sugerir que vocês pensem em ninguém agora. Mas tem gente que nos causa os piores sentimentos. É normal isso, tá, gente? Isso é natural. Pelo nosso ainda estado de imperfeição. Jesus não teve nenhum mau sentimento pelos seus assassinos, porque ele já é espírito puro, no mínimo há 4,5 bilhões de anos. Mas a gente ainda sente essas coisas. Então, a gente pode começar do simples, que é por aqueles que nos causam os piores sentimentos, orar por eles. Começar a praticar isso. Quando nós estivermos nessa atitude de oração por esses companheiros e companheiras, a gente já está amando essas pessoas? Sim. Com certeza, gente. Mas me causa uma coisa muito ruim, mas você já está amando. O amor, uma das expressões da caridade é perdão, certo? Qual o entendimento de Jesus em relação à caridade? Espontânea, benevolência, indulgência e perdão, certo? O livro dos Espíritos também. Lembram disso? O perdão é uma das facetas da caridade. A caridade é o amor em ação. O perdão, gente, não nasce de uma vez. Ele é uma construção interna na nossa intimidade. Então, todas as pessoas que nos causam maus sentimentos, a gente precisa trabalhar isso, construindo por elas
pelo menos uma neutralidade, não desejar mais mal a elas, até um ponto que a gente consiga desejar o bem. Mas nessa construção de pelo menos não desejar mais o mal, a gente já está amando. Olha que barato esse entendimento, gente, que Jesus nos proporciona. Falamos bastante sobre Jesus, tem 10 minutos para concluir. 11, para ser mais preciso. Falamos, obviamente, de uma forma que o tempo nos permite, o que foi possível, sobre quem é Jesus. E quem somos nós, gente? Quem somos nós? Seus alunos. Muito bom! Exatamente, porque ele é mestre, nós somos seus alunos e alunas. Mas o quê? Nós somos, se a gente quiser, né? Porque cada um de nós aqui pode e deve ser cooperador de Jesus. Agora a gente precisa merecer, a gente precisa querer isso. Falávamos no encontro de trabalhadores na nossa casa no domingo, que é muito difícil ser trabalhador do bem. Eu usei uma expressão assim, gente, é muito difícil ser trabalhador de casa espírita. Mas eu digo mais, é muito difícil ser um trabalhador do bem. Porque demanda uma enorme dedicação. No nosso caso, toda voluntária. A gente precisa trabalhar o dia inteiro, correr atrás do pão, fazer nossas atividades. E de noite vem trabalho, normalmente. Porque se é durante o dia ou de tarde, normalmente é no fim de semana, que nós estaremos em atitude de lazer. Então a gente precisa se dedicar, precisa se abnegar e precisa estar muito atento às seduções do mundo. Porque as nossas imperfeições, algumas vezes vão falar mais alto. E às vezes a gente embarca e escorrega. E às vezes muitos bons trabalhadores desistem da cooperação com Jesus. Então a gente precisa merecer e estar muito atento, porque é muito difícil, mas vale muito a pena. Porque seguindo o caminho do Mestre, não há outra consequência senão sermos mais felizes. Não há, gente. Independente das grandes provas e expiações que batam à nossa porta, e que na maioria das vezes nós mesmos as escolhemos para as nossas vidas. Diante das maiores dificuldades da vida, diante dos maiores desafios de convivência, para aquele que tem Jesus como caminho, sempre fica menos pesado, porque o Mestre, apoiado e inspirado diretamente por Deus nosso Pai, ao lado da maior prova e ou expiação que seja, sempre coloca uma consolação ao nosso lado. É só a gente observar. Sempre tem ajuda, sempre tem amparo, sempre tem amor ao nosso lado. Diante das maiores, mesmo diante das maiores dificuldades, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Continuando, quem somos nós? Somos a caminho da luz. Homens e mulheres a caminho da luz. Mas o que, pessoal? Já falamos, espíritos de terceira ordem, muito bem, obrigado. Sem vergonha, no bom sentido, né? Ainda bastante imperfeitos, mas querendo no nosso dia a dia enxergar as nossas imperfeições. Trabalharemos todas elas numa encarnação só? Claro que não, mas a gente precisa estar atento, pessoal. Eu costumo dizer uma coisa, compartilhar algo que eu nas minhas reflexões íntimas aprendi. Eu entendo que autoconhecimento, ou seja, conhecer-se, identificar imperfeições necessita de autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. E obviamente é indispensável humildade. O orgulhoso não quer admitir que tem imperfeições, né? O contrário do orgulho, humildade. Então eu entendi, diante das minhas imperfeições, que autoconhecimento passa por uma atitude que é o seguinte: identificar o que sentimos no nosso dia a dia. O que eu estou sentindo agora? É raiva? É ciúme? Por que eu estou aflito? Por que o coração está batendo estranho?
estou com dor de cabeça, estou suando, uma gastrite, um mal-estar, uma sensação de infelicidade. O que eu estou sentindo? Melancolia, ciúme, raiva, inveja, desejo de vingança. Você entendeu o que a gente está sentindo. Precisa identificar em nós sentimentos. E o outro lado também, né? Paz, bem-estar, euforia. Aí a gente identifica o sentimento, a gente vai identificar assim, por que eu estou sentindo isso? Qual foi o gatilho? Qual foi o acontecimento? Qual foi o caso que me despertou esse sentimento? Fulano falou de uma forma que eu não gostei. Desceu atravessado. Então vou trabalhar esse sentimento. Aí a gente vai entender por que fulano falou, por que eu não gostei da forma que fulano falou, porque eu sou muito orgulhoso, eu me sinto a pessoa mais importante do mundo, eu me sinto importante demais, porque vem isso, né, gente? O ressentimento vem muito da nossa suscetibilidade, a coisa do melindre, da gente se achar importante demais. A gente é importante? Gente importante, pessoal? Não demais. Não demais. Todos nós somos importantes. Deus nos ama. Jesus nos acha importantes para a sua obra e para o bem desse planeta. O problema é quando a gente se acha importante demais. Aí qualquer coisa que falam para a gente, se a gente inclusive interpreta mal, pronto, estou melindrado, estou ressentido, estou magoado, fico suscetibilizado. Aí começo a sentir um monte de coisa. Aí já fico de mal, não quero falar, dou gelo e já desejo mal ao companheiro ou à companheira. Então a gente precisa entender, com amor inclusive a nós próprios, o que primeiro a gente está sentindo, qual o nome do sentimento, e depois, por que eu estou sentindo isso? Aí se trabalha e trabalha a favor do companheiro ou companheira, sempre com amor. Então nós somos seres humaninhos dessa forma, porque nós carregamos ainda bastante, de uma forma significativa, muitas imperfeições na nossa intimidade. E que a gente, com humildade e com o mínimo de amadurecimento e com amor a nós próprios, necessita urgentemente ter o hábito de trabalhar essas imperfeições. Exercício do autoconhecimento, amar a nós mesmos. Porque se Ele é o caminho e Ele nos lembra o mandamento maior, qual é o mandamento maior, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí vamos de trás para frente. Tem como amar ao próximo se eu não me amo? Não. Bem, não tem. Tem como amar a Deus se eu não estou amando o meu próximo? Então não é possível, gente, a gente executar o mandamento maior, o que contém, como diz Jesus, toda a lei e os profetas estão contidos nesse mandamento. Ou seja, toda a lei, a lei divina, se resume ao mandamento maior. Então, se primeiro a gente não se ama, reconhecendo as nossas imperfeições e trabalhando, não todas, porque não dá numa encarnação só, mas mirando naquelas que a gente já consegue trabalhar, especialmente as que nos causam os maiores problemas de relacionamento nas nossas vidas. Se a gente não se ama a esse ponto, a gente não consegue amar os nossos semelhantes, não amor tolo, não amor bobo, o amor justo, o amor firme, o amor que constrói, o amor elucidado, o amor esclarecido. Esse amor, aí a gente já tem condição de dizer que ama a Deus, ou que quer amar a Deus sobre todas as coisas. E para finalizar, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como apontou o evangelista João no seu capítulo 14, a partir do seu versículo 6. Quando Jesus fala assim, ele resume uma fala inicial de tranquilização para os apóstolos. Vocês lembram? É aquela fala que ele diz assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês.
resumindo os versículos anteriores a esse, é essa construção de Jesus dizendo para os seus apóstolos e dizendo para mais quem? Para todos nós, que Ele é o caminho, ou seja, Ele é o guia e modelo. Quer ser feliz? Basta seguir isso aqui. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Eu e o Pai somos um. Já disse uma coisa também muito importante: na Páscoa, não vos deixarei fora. Nos enviarei o Consolador prometido, que dispararei a realizar as coisas que eu vos dizer. É o que eu estou explicando. E eu diria mais para você, companheiro, que também é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de pensar, como paradigma, como modelo mental. Jesus partiu. Partiu? Não. Jesus está aqui com a gente agora. Jesus está com a gente sempre que a gente quiser. A gente que às vezes não quer estar com Ele, ou se esquece de estar com Ele. Essa forma de pensar simples e prática do nosso dia a dia facilita muito a nossa vida. E por falar em vida, além de caminho e verdade, Ele disse que era vida. A vida em abundância. E não exatamente a vida em abundância deste plano. É claro que a gente pode ter uma vida abundante de felicidade e de bem-estar, o que nos é possível diante das nossas imperfeições durante a encarnação. Mas a vida que Jesus está dizendo de verdade é a nossa vida original, a nossa vida de espíritos, a nossa vida espiritual. Dessa forma, companheiras e companheiros, finalizo aqui pela questão do horário, dizendo que meu coração, além de muito grato, é feliz pela oportunidade de serviço e de estar aqui com vocês, nessa casa querida também de todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Uma vez, muito boa noite. Sejamos bem-vindas e bem-vindos a esse espaço de estudo, de reflexões em conjunto, esse espaço de convivência fraternal nessa noite abafada, chuvosa, de prenúncio já de verão carioca, mas que nós hoje escolhemos estar aqui, juntos, nesse momento bendito proporcionado por Jesus. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Então, como foi dito, meu nome é Daniel. Hoje me foi solicitado que falássemos sobre nada mais, nada menos que o próprio Jesus, o próprio Cristo, como sendo o caminho. Então, o título do nosso encontro de hoje é Jesus, o caminho. Humildemente entendo, para que possamos desenvolver inicialmente esse tema, devemos refletir sobre quem é Jesus. Prefiro até fazer essa colocação de quem é, ao invés de quem foi, porque Jesus não foi, Jesus é, até os dias de hoje. Então entendo que inicialmente precisamos refletir sobre quem é Jesus. Um parênteses inicial, companheiras e companheiros, gosto muito de construir um estudo em conjunto, porque entendo que dessa forma, além de mais enriquecido, fica mais motivante. Então gostaria de convidá-las e convidá-los para que participem, façam colocações, pode ser que eu lance perguntas, aqueles que se sentirem à vontade que possam responder, que se sintam à vontade de participar. Por quê? Primeiro, ninguém aqui é dono ou dona da verdade. Somos todos estudantes das letras cristãs, das letras espíritas. Aqui somos todos aprendizes. E enfatizo que creio que dessa forma o estudo tende a ficar, além de mais rico, mais motivante. Ok?
Ok? Já a primeira participação, muito bem. E assim a gente começa trocando. A proposta é essa, gente, é refletirmos em conjunto, né? Então, que participemos, aqueles que se sentirem à vontade, claro, ninguém aqui é obrigado a participar, não tem constrangimento nenhum. Então, ouvindo de vocês, com as palavras de vocês, com os conhecimentos de vocês, para vocês, quem é Jesus? Quem é Nosso Jesus? irmão maior. Nosso irmão maior. Boa noite, bem-vindo, companheiro. Não te saudei. Não, eu cheguei agora. Isso, exato, por isso. Obrigado, chegou chegando. Muito bom, nosso irmão maior. Mas o que, pessoal? Governador espiritual do nosso planeta, certo? Nosso mestre. Nosso mestre, nosso modelo, Amigo e companheiro de todas as horas. amigo e companheiro de todas as horas. Caminho, verdade e vida. Caminho, não só o caminho, né? Mas a verdade e a vida também, como narrado pelo evangelista João. Mas o que, pessoal? Maior exemplo de amor que nós temos nesse planeta, né? Na história do nosso planeta. Mas o que? É quase um pai, né? É esse irmão maior, né? Quase um pai. Ele é tão mais adiantado que nós que a gente tem de olhá-lo como um pai, né? Como uma figura paterna, né? Esse irmão nosso maior. Ele é guia? Ele é nosso guia? Aqui, modelo. Guia e modelo, nosso companheiro André falou ali que ele é o nosso modelo. Diga, Loimar. Pastor de nossas almas. Então, vejam quantas qualificações, adjetivos e caracterizações podemos dar desse nosso mestre de amor maior, desse nosso irmão maior, que nos trata até os dias de hoje com tanto amor e paciência. Ele é puro espírito, ele é espírito de acordo com a escala espírita, como de primeira ordem. Lembremos a escala espírita. Os puros espíritos são aqueles de primeira ordem. Na segunda ordem, quem são? A escala espírita já está contida na primeira obra kardeciana, desde a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Ela fala sobre a classificação progressiva ou de aperfeiçoamento ou de adiantamento dos espíritos, dividida em 3 ordens e 10 classes. A primeira ordem, na qual se encontra Jesus, a dos puros espíritos, os espíritos perfeitos. A de segunda ordem, quem são? Os bons espíritos. E a de terceira ordem? Somos nós. Ou os espíritos imperfeitos. Exatamente. Nós, né? Espíritos ainda bastante imperfeitos. Jesus já é espírito puro. E olha que coisa interessante, porque nós estamos refletindo quem é Jesus, companheiras e companheiros. A ciência nos diz que esse lindo planeta Terra tem aproximadamente 4,5 a 4,6 bilhões de anos. A ciência nos diz, ela concorda que a idade do planeta gira em torno não de milhões, mas de 4 bilhões e meio de anos aproximadamente. Quando nós vamos a outra obra kardeciana, O Céu e o Inferno, lá no capítulo, logo nos capítulos iniciais, os espíritos nos afirmam, através da codificação do nosso querido irmão Allan Kardec, que os puros espíritos são responsáveis por criarem o planeta ao qual governarão. Os puros espíritos são co-criadores planetários. Ou seja,
os cristos planetários. Jesus é um Cristo planetário, certo? Ele é o Messias da Terra, ele é o Cristo do planeta Terra. Os cristos planetários só podem ser puros espíritos e são os criadores do planeta que governarão. Ora, se o nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e se o Cristo planetário foi quem o co-criou com Deus, e ele só pode ter co-criado sendo puro espírito, Jesus já é puro espírito há quanto tempo? Pelo menos há 4 milhões de anos. Pelo menos há 4,5 bilhões de anos. Mas para ele chegar a ser o Ele já é espírito já puro. tinha uma caminhada. Mas tem estrada. Não, ele já é puro há pelo menos esse tempo. Isso. Fora todo outro tempo para ele, desde criado simples e ignorante, tornar-se puro espírito. Gente, olha a reflexão associada ao conhecimento científico e ao conhecimento da revelação espírita, a conclusão que a gente chega simplesmente por tempo de universo, por tempo de criatura, que esse nosso irmão maior tem. É desse espírito que a gente quer falar hoje aqui muito humildemente, mesmo diante das nossas tamanhas imperfeições. É esse puro espírito que há tanto tempo é puro e que há tanto tempo co-criou o planeta Terra e que há tanto tempo nos conduz nessa nave. Não sei se nos conduz há tanto tempo assim, porque nós podemos ser espíritos, inclusive, provindos de outros planetas, mas que certamente a grande maioria da massa planetária está aqui há bastante tempo, isso não tem a menor sombra de dúvida. Nossa companheira disse que esse irmão é o maior exemplo de amor que se tem conhecimento na história do planeta. E vamos parar para pensar, pessoal, quais são exemplos de amor que a gente pode citar aqui em personalidades? Madre Teresa de Calcutá, Xavier. Francisco Canto Xavier, nosso querido Chico, Francisco de Assis. Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, e a gente poderia listar aqui vários, que os feitos deles realmente são memoráveis, são feitos muito expressivos e com certeza, companheiras e companheiros, se nós no nosso atual estágio intelecto moral de adiantamento quiséssemos reproduzir, nós não aguentaríamos isso aqui, ó. Não só pelo que eles passaram, de escárnio, de rejeição e de dificuldades, mas pelo que eles efetivamente fizeram, ou seja, o que eles edificaram como obra do amor. Nós não conseguiríamos isso aqui. É importante falarmos sobre isso para chegarmos a Jesus. Por quê? Que eu estou dizendo isso também. É muito interessante o movimento que acontece na nossa intimidade de espíritos e de criaturas, quando nós nos debruçamos sobre as histórias e os feitos desses grandes vultos do bem, dessas grandes personalidades do amor do nosso planeta, e nos emocionamos, nos sensibilizamos, sentimos aquelas coisas maravilhosas dentro do nosso coração e da nossa intimidade. E muito comumente nós temos vontade de imediatamente sermos como eles. É ou não é verdade? Só que em pouco tempo a gente cai em si que não é possível. Ainda não é possível. Um dia seremos, e até mais, porque cada um de nós aqui um dia será puro espírito. Quando caímos em si que não é possível imediatamente ser como eles, a gente se dá conta que a gente precisa fazer
um pouquinho de cada vez, tendo o maior exemplo de amor como guia. E esses outros expoentes do amor, todos trabalhadores de Jesus nesse planeta, como exemplos que nós também podemos conquistar. Certo, pessoal? E quando nós olhamos para a história do nosso planeta e verificamos, não só da nossa época, do nosso século, do século passado, ou de toda a história do planeta, a existência dessas grandes expressões de amor no nosso planeta, fica, sem sombra de dúvida, a certeza que o Cristo, o nosso Mestre Jesus, de fato é o maior exemplo de amor que nós conhecemos no mundo. Não é à toa que a maior parte da história do nosso planeta simplesmente é dividida em antes e depois dele. Alguns povos, algumas culturas não aceitam isso, mas é impossível não ser influenciado por isso em qualquer parte do mundo. Até porque a maior parte do mundo que se tem conhecimento gira historicamente, cronologicamente, entre antes e depois de Jesus. Exemplos do porquê Jesus ser o maior exemplo de amor que a gente conhece, pessoal. Vamos pensar aqui alguns exemplos de Jesus do que porquê, de forma muito justa, ele é considerado o maior exemplo de amor que nós temos nesse planeta. As suas ações, né? Beleza. Os exemplos. Sim. É isso que eu quero esmiuçar. Por quê? Quais os exemplos? Quais as ações? A mulher que está sendo apedrejada, que ele não apontou o dedo, não condenou. Atire a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecado. Se fosse um de nós, iria o quê? Crucificava, né? Ele dizia que Deus é de amor, ele sempre compreendeu, ele sempre faz de amor, compreensão, tolerância. Evento de justiça, né? De justiça. E o maior de todos foi da própria vida, né? Martírio. Por nós, o madeiro infame, né? Ser crucificado. Assassinato de cruz, rude, grosseiro, né? Como é que vocês acham que Jesus olhou para os seus assassinos? Com piedade, com compaixão. Com piedade, com compaixão, ele conhecia todos eles, já antecipadamente. Pediu até que fosse perdoado. Exato, ele sabia inclusive o que aconteceria com ele antecipadamente, ele sabia por quais ordens ele seria levado ao assassínio, ao sacrifício, e ele sabia qual dos seus irmãos o executaria. Antecipadamente, isso tudo foi planejado por ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele é o roteirista. Ele é o roteirista desse planeta. É difícil a gente sair um pouco do paradigma, do modelo de pensamento das tradições religiosas, especialmente no Ocidente. E aqui não vai nenhuma crítica às tradições religiosas ocidentais. Mas é difícil a gente sair desse pensamento das tradições religiosas, desculpe a redundância, tradicionais. A doutrina espírita nos convida, como revelação de Deus para a humanidade mais recente de que se tem notícia, a doutrina espírita nos convida a ter um olhar fora do tradicional, olhando para Jesus muito mais do que a gente aprendeu nessas últimas encarnações na Terra, mas um olhar muito mais adiantado, um olhar mais lato, mais amplificado, especialmente sobre o que ele quer, não sobre o que ele quis, mas sobre o que ele quer até hoje nos ensinar sobre amor. Jesus planejou cada etapa da sua vinda aqui, inclusive como ele seria assassinado. Os irmãos que estariam com ele, não só o julgando e o condenando, mas o executando. Todas as possibilidades. E ele, desde o início, já amava todos esses irmãos.
saberia que eles falhariam, porque eles e nós ainda continuamos bastante imperfeitos. Agora, tudo isso se fez necessário para que a mensagem do amor, desde há pouco mais de 2000 anos, sem possibilidade de equívocos, sem possibilidade de erros de interpretação, fosse definitivamente cravada em nossos corações. Ele que teve punhos e pés cravados, quis, a partir desse momento, cravar definitivamente a mensagem do amor de verdade nos nossos corações. E há quanto tempo será que reencarnamos desde aquela época? Quantas reencarnações para nós espíritos imortais, reencarnantes e muito provavelmente já habitantes da Terra naquela época, quantas encarnações se passaram naquela época para cada um de nós? Nós não nos recordamos. Seria nesse momento impossível enumerá-las. Mas hoje a gente chega até aqui, pouco mais de 2000 anos passados, com a vontade de querer ter um olhar diferenciado, não só sobre o próprio Cristo, mas sobre a sua mensagem, especialmente a principal mensagem trazida por ele, a do amor. O companheiro trouxe ali um grande exemplo da mulher adúltera, né? E onde está o adúltero naquela história, né? Porque era da lei que o adúltero fosse penalizado também, mas ninguém correu atrás do adúltero, ninguém procurou, queriam penalizar a adúltera. E aí Jesus falou, tem duas coisas muito importantes para a gente destacar nessa passagem, exemplo de amor de Jesus, né? Quando ele fala assim, atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado, uma coisa importante é, Jesus não está passando a mão na cabeça da falha da irmã equivocada dita adúltera. Ele não está dizendo que não tem problema ela ter feito isso. Ele não está sendo conivente com uma ação imoral, com uma falha da irmã, o adultério. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, vocês querem... Primeiro ele está chamando a atenção da injustiça da lei. Cadê o adulto? Vai matar? E não vai penalizar o outro? Mas vai matar alguém que tem pecado? O pecado de todos vocês que pregam uma coisa, os fariseus, os religiosos da época, pregam uma coisa e fazem outra. Vão buscar outras adúlteras e outras mulheres ditas naquela época de má vida também, enquanto pregam justamente o contrário. Então, que atire a primeira pedra é que ele estiver livre de pecado. E a segunda coisa muito interessante que ele fala para ela, vá. Ele fala outras coisas antes, né? Mulher, onde estão os que te condenaram? Né? E aí no meio daquela fala toda, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Porque, como ele costumava complementar, Jesus, para que não te suceda algo pior. Ou seja, ele está dando o ensinamento da responsabilidade, né? Nessa passagem. Que coisa interessante a mensagem do amor, né? De Jesus para a gente, quando ele fala do pecado, e aqui a gente entende pecado como imperfeição, como falhas morais que todos nós as possuímos, certo, pessoal? Certo, pessoal? É uma atitude de maturidade, de mínimo amadurecimento espiritual, reconhecermos em nós as nossas imperfeições. Então, o pecado é nesse sentido. Mas por que a gente tende a condenar as outras pessoas, a julgar as outras pessoas? Por quê? A maioria das vezes porque não sabe se corrigir, quer corrigir o outro. Porque a gente não quer se corrigir, né? Às vezes nem sabe, mas às vezes a gente já reconhece em nós uma perfeição, mas é melhor, porque dá menos trabalho imediatamente, apontar a imperfeição do outro do que corrigir a minha.
Ou seja, a gente se atrasa porque não vê a nossa imperfeição e se atrasa porque deixa de ser compassivo, ou seja, ter compaixão e indulgência com as imperfeições alheias. Olha a mensagem do amor de Jesus, olha como é muito mais amplo o entendimento do amor que nós estamos acostumados, em relação ao que nós estamos acostumados a verificar, esse amor que Jesus nos ensina. É muito mais amplo. E aí a gente entende que amar, além de ter compaixão com o outro, também não é passar a mão na cabeça, não é fazer vista grossa, não é tapar sol com a peneira, não é botar panos quentes, porque Jesus também nos ensina que o amor não é tolo, o amor não é bobo, o amor é justo, o amor é firme. Então o que a gente faz? Justiça com as próprias mãos? Contra aquele a quem a gente condena? Não, porque a gente nem condena. Mas a gente tenta fazer o bem, de repente até evitando o mal, sem condenar o companheiro ou companheira. Porque Jesus quer, pessoal, Jesus nos ensina que nós devemos combater o mal ou aniquilar o malvado? Combater o mal. Combater o mal, é preciso que nós entendamos isso com corações e raciocínio amorosos. A gente precisa combater o mal, não querer destruir o malvado. O malvado precisa sofrer, no bom sentido da palavra sofrer, as consequências da sua atitude, mas sem o nosso sentimento de vingança, sem o nosso sentimento de condenação, passando pelas leis humanas, se as leis humanas conseguirem ser competentes para isso, e inevitavelmente passando pelas leis de Deus. Não seremos nós as mãos justiceiras que, na nosso equívoco, na maioria das vezes queremos justiça, na verdade, por condenar, queremos vingança. Então nós faltamos com amor, não amor tolo, mas com amor firme, com amor justo, prescrito por Jesus no nosso dia a dia. Fala, pastor. Porque as reencarnações são solidárias, e Deus sendo bom e justo, nós vamos passar por uma situação de sofrer um mal, desde que não estejamos enquadrados naquele momento. À toa não nos sofremos uma violência, uma agressão verbal, de ser, entendeu? Colocado numa condição que não precisamos passar por ela. E isso, porque a reencarnação solidária é uma coisa do passado, que nos faz nos encontrar naquele momento. Sem dúvida. São as nossas chamadas expiações. Mas é por isso para que nós, como pessoa da doutrina, ao nos vermos em posições dessa condição, nós ficamos assim, meu Deus, por que eu passei por isso? Eu estou aqui no centro, fazendo tanta coisa. Né? Eu entendo mais ou menos ideias assim. Você falou duas coisas muito interessantes. Vou começar de trás para frente pelo que você falou. Primeira coisa, pessoal, a gente não deve ter a ideia, com toda perdão da expressão, e eu não sou dono da verdade, mas uma ideia pouco amadurecida, que a gente, por ser frequentador de casa espírita, trabalhador de sindicato, a gente tem que ser perfeito. Isso é um enorme equívoco psicológico. A gente não tem que ser perfeito, porque não dá para ser perfeito agora. Mas a gente tem que procurar ser perfectível. A gente tem que se esforçar para hoje ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Esse é o trabalho do cristão. Esse é o trabalho do verdadeiro espírito. A perfectibilidade, o esforço no melhoramento, se possível, diário. E aí só tem um caminho. Quem é? Quem é o caminho? Jesus é o tema de hoje. Só tem um caminho para isso. E uma outra coisa que você falou também, companheiro, é o seguinte, muito importante, que envolve o amor. A gente faz besteira hoje em dia, burrada, a gente erra moralmente. Faz, gente? Sim. Claro que fazemos. A gente ainda está bastante imperfeito. Há 500 anos atrás a gente fazia? Fazia ou não?
há 1000 anos atrás. Muito mais. E assim por diante. Ou seja, a gente tem alguns comprometimentos por aí na nossa história, com outras pessoas. Alguns, muitos talvez, e muito provavelmente, certo? Mas através do fenômeno bendito da reencarnação, a gente vai voltando com o pessoal. Família, esposa, filho, companheiro de casa espírita. A gente vai reencontrando a galera. E de pouquinho em pouquinho a gente vai aparando as arestas. Durem quantas reencarnações forem necessárias. Os espíritos são claríssimos. Nós temos infinitas oportunidades de apagar os traços de uma falha com alguém ou com coletividades que nós tivermos, através do arrependimento, da expiação e da reparação. A reparação é fazer o bem para quem te fez o mal. Para isso, quantas encarnações forem necessárias, Deus vai te permitir que a gente construa esse processo. Em quantas forem necessárias. Nós somos infinitos, nós somos imortais. Ninguém pode acabar com a gente. Nem o próprio Deus acaba com a gente. Ninguém pode. Aí eu vou chegar no ponto que você colocou, companheiro. Aí a gente chega num momento da nossa vida que a gente encontra aquela pessoa chave para a gente sanar o erro do passado. Pessoa que te fala que é difícil, que nos persegue, nosso inimigo, não quero ver nem pintado de ouro. É a pessoa que a gente está precisando trabalhar. E de repente diminuir um pouquinho as arestas do passado. Sabe lá o que a gente fez com essa pessoa? Então, quando chega a oportunidade de nós exercitarmos o amor preconizado por Jesus, o amor sugerido por Jesus, a gente fala: eu não quero ver ele na minha frente nem pensar. Tem gente que até se benze, né? Não fala de fulano não na minha frente. Volto a falar, gente, o amor não é tolo. Às vezes realmente não dá para conviver com certas pessoas. Mas a gente pode fazer o que se não há possibilidade de convivência? O que a gente pode fazer? Pelo menos orar por ela. A gente pode pelo menos orar. Não dá para conviver. Mas a gente vai trazer a pessoa ao nosso pensamento e ao nosso coração. Daniel, mas eu não consigo orar, eu não consigo fazer prece pela pessoa. Ué, faz prece para conseguir fazer prece. É assim. É simples assim, gente. Só que isso tem que partir de quem? De cada um de nós, porque ele é guia e modelo. Ele está nos ensinando e está falando para a gente: vem, meu irmão, vem, minha irmã, vem comigo. Dá trabalho, mas vale a pena, porque você vai ser mais feliz. Por isso, quando ele fala, eu sou o caminho, ele é o caminho para quê, gente? Para redenção. Para redenção, para evolução, para perfeição. E, consequentemente, para quê? O que a gente quer? O que todo mundo quer nessa vida? A gente quer ser feliz. A gente quer ter o quê? Paz, bem-estar, tranquilidade. Eu queria viver num mundo onde não tivesse violência, não tivesse inveja, não tivesse assassinato, tráfico de drogas, corrupção, maldade, miséria. Está merecendo morar nesse mundo? A gente está merecendo? Ainda não. Por quê? O que nós carregamos dentro de nós ainda? Frequentemente? Egoísmo. Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, presunção, empáfia, o mal de alguma forma, ciúme, ressentimento, mágoa, rancor, ódio, raiva. E a gente pode elencar um monte de sentimentos. Nossa, somos pessoas horrorosas. Claro que não somos pessoas horrorosas. Mas nós, se temos um mínimo de amadurecimento, já reconhecemos em nós, na nossa intimidade, que de vez em quando vem lá de dentro esse sentimento que a gente ainda precisa, esses sentimentos que a gente ainda precisa trabalhar. A velha criatura. A velha criatura, transformar o novo homem, né?
nova mulher. Então, companheiras e companheiros, o exercício desse amor prescrito por Jesus é esse amor que vai muito além do que a gente está acostumado. Que não é o amor somente pelos que nos amam, pelas pessoas que nos são caras, pelas pessoas que nos são agradáveis. Não é um amor que se expressa também através da atividade sexual, da relação sexual. É muito além disso. Também o amor está presente nessas situações. Porém, o amor prescrito por Jesus vai muito além disso, mas muito além. Vai tão além que a gente tem uma imensa dificuldade de praticar. Imensa dificuldade de praticar. Quando, na verdade, a gente pode começar pelo mais simples, como fala a nossa companheira, que a maior dificuldade de amar é para as pessoas que nos causam os piores sentimentos. Certo, gente? Óbvio que eu não vou sugerir que vocês pensem em ninguém agora. Mas tem gente que nos causa os piores sentimentos. É normal isso, tá, gente? Isso é natural. Pelo nosso ainda estado de imperfeição. Jesus não teve nenhum mau sentimento pelos seus assassinos, porque ele já é espírito puro, no mínimo há 4,5 bilhões de anos. Mas a gente ainda sente essas coisas. Então, a gente pode começar do simples, que é, por aqueles que nos causam os piores sentimentos, orar por eles. Começar a praticar isso. Quando nós estivermos nessa atitude de oração por esses companheiros e companheiras, a gente já está amando essas pessoas? Sim. Com certeza, gente. Ai, mas me causa uma coisa muito ruim, mas você já está amando. O amor, uma das expressões da caridade é o perdão, certo? Qual o entendimento de Jesus em relação à caridade? Espontânea. Benevolência, indulgência e perdão, certo? O livro dos Espíritos também. Lembram disso? O perdão é uma das facetas da caridade. A caridade é o amor em ação. O perdão, gente, não nasce de uma vez. Ele é uma construção interna na nossa intimidade. Então, todas as pessoas que nos causam maus sentimentos, a gente precisa trabalhar isso, construindo por elas, pelo menos uma neutralidade. Não desejar mais mal a elas, até o ponto que a gente consiga desejar o bem. Mas nessa construção de pelo menos não desejar mais o mal, a gente já está amando. Olha que barato esse entendimento, gente, que Jesus nos proporciona. Falamos bastante sobre Jesus, tem 10 minutos para concluir. 11, para ser mais preciso. Falamos, obviamente de uma forma que o tempo nos permite, o que foi possível, sobre quem é Jesus. E quem somos nós, gente? Quem somos nós? Seus alunos. Muito bom, exatamente, porque ele é mestre, nós somos seus alunos e alunas. Mas o que? Nós somos, se a gente quiser, né? Porque cada um de nós aqui pode e deve ser cooperador de Jesus. Agora a gente precisa merecer, a gente precisa querer isso. Falávamos no encontro de trabalhadores na nossa casa no domingo, que é muito difícil ser trabalhador do bem. Eu usei uma expressão assim, gente, é muito difícil ser trabalhador de casa espírita. Mas eu digo mais, é muito difícil ser um trabalhador do bem. Porque demanda uma enorme dedicação. No nosso caso, toda voluntária. A gente precisa trabalhar o dia inteiro, correr atrás do pão, fazer nossas atividades. E de noite vem trabalho, normalmente. Porque se é durante o dia ou de tarde, normalmente é no fim de semana, que nós estaremos em atitude de lazer. Então a gente precisa se dedicar, precisa se abnegar e precisa estar muito atento às seduções do mundo. Porque as nossas imperfeições, algumas vezes vão falar mais alto. E às vezes a gente embarca e escorrega. E às vezes muitos bons trabalhadores desistem da cooperação com Jesus.
Então a gente precisa merecer e estar muito atento, porque é muito difícil, mas vale muito a pena. Porque seguindo o caminho do Mestre, não há outra consequência senão sermos mais felizes. Não há, gente. Independente das grandes provas e expiações que batam à nossa porta, e que na maioria das vezes nós mesmos as escolhemos para as nossas vidas. Diante das maiores dificuldades da vida, diante dos maiores desafios de convivência, para aquele que tem Jesus como caminho, sempre fica menos pesado. Porque o Mestre, apoiado e inspirado diretamente por Deus, nosso Pai, ao lado da maior prova e ou expiação que seja, sempre coloca uma consolação ao nosso lado. É só a gente observar. Sempre tem ajuda, sempre tem amparo, sempre tem amor ao nosso lado. Diante das maiores, mesmo diante das maiores dificuldades, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Continuando, quem somos nós? Homens a caminho da luz. Homens e mulheres a caminho da luz. Mas o que, pessoal? Já falamos, espíritos de terceira ordem, muito bem, obrigado. Sem vergonha, no bom sentido, né? Ainda bastante imperfeitos, mas querendo no nosso dia a dia enxergar as nossas imperfeições. Trabalharemos todas elas numa encarnação só? Claro que não, mas a gente precisa estar atento, pessoal. Eu costumo dizer uma coisa, compartilhar algo que eu nas minhas reflexões íntimas aprendi. Eu entendo que autoconhecimento, ou seja, conhecer-se, identificar imperfeições necessita de autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. E obviamente é indispensável humildade. O orgulhoso não quer admitir que tem imperfeições, né? O contrário do orgulho, humildade. Então eu entendi, diante das minhas imperfeições, que autoconhecimento passa por uma atitude que é o seguinte: identificar o que sentimos no nosso dia a dia. O que eu estou sentindo agora? É raiva? É ciúme? Por que eu estou aflito? Por que o coração está batendo estranho? Estou com dor de cabeça, estou suando, uma gastrite, um mal-estar, uma sensação de infelicidade. O que eu estou sentindo? Melancolia, ciúme, raiva, inveja, desejo de vingança. Você entendeu o que a gente está sentindo? Precisa identificar em nós sentimentos. E o outro lado também, né? Paz, bem-estar, euforia. Aí a gente identifica o sentimento, a gente vai identificar assim: por que eu estou sentindo isso? Qual foi o gatilho? Qual foi o acontecimento? Qual foi o caso que me despertou esse sentimento? Fulano falou de uma forma que eu não gostei. Desceu atravessado. Então vou trabalhar esse sentimento. Aí a gente vai entender por que fulano falou, por que eu não gostei da forma que fulano falou, porque eu sou muito orgulhoso, eu me sinto a pessoa mais importante do mundo, eu me sinto importante demais, porque vem isso, né, gente? O ressentimento vem muito da nossa suscetibilidade, a coisa do melindre, da gente se achar importante demais. A gente é importante? Gente importante, pessoal? Não demais. Não demais. Todos nós somos importantes. Deus nos ama. Jesus nos acha importantes para a sua obra e para o bem desse planeta. O problema é quando a gente se acha importante demais. Aí qualquer coisa que falam para a gente, se a gente inclusive interpreta mal, pronto, estou melindrado, estou ressentido, estou magoado, fico suscetibilizado. Aí começo a sentir um monte de coisa. Aí já fico de mal, não quero falar, dou gelo e já desejo mal ao companheiro ou à companheira. Então a gente precisa entender, com amor inclusive a nós próprios, o que primeiro a gente está sentindo, qual o nome do sentimento, e depois, por que eu estou sentindo isso? Aí se trabalha e trabalha a favor do companheiro ou companheira, sempre com amor. Então nós somos seres humaninhos dessa forma, porque nós carregamos ainda bastante, de uma forma significativa, muitas imperfeições no
na nossa intimidade. E que a gente, com humildade e com o mínimo de amadurecimento e com amor a nós próprios, necessita urgentemente ter o hábito de trabalhar essas imperfeições. Exercício do autoconhecimento, amar a nós mesmos. Porque se Ele é o caminho, e Ele nos lembra o mandamento maior, qual que é o mandamento maior, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas E ao e ao próximo como a si mesmo. Aí vamos de trás para frente. Tem como amar ao próximo se eu não me amo? Não. Bem, não tem. Tem como amar a Deus se eu não estou amando o meu próximo? Então não é possível, gente, a gente executar o mandamento maior, o que contém, como diz Jesus, toda a lei e os profetas estão contidos nesse mandamento. Ou seja, toda a lei, a lei divina, se resume ao mandamento maior. Então, se primeiro a gente não se ama, reconhecendo as nossas imperfeições e trabalhando, não todas, porque não dá numa encarnação só, mas mirando naquelas que a gente já consegue trabalhar, especialmente as que nos causam os maiores problemas de relacionamento nas nossas vidas. Se a gente não se ama a esse ponto, a gente não consegue amar os nossos semelhantes, não amor tolo, não amor bobo, o amor justo, o amor firme, o amor que constrói, o amor elucidado, o amor esclarecido. Esse amor, aí a gente já tem condição de dizer que ama a Deus, ou que quer amar a Deus sobre todas as coisas. E para finalizar, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como apontou o evangelista João, no seu capítulo 14, a partir do seu versículo 6. Quando Jesus fala assim, ele resume uma fala inicial de tranquilização para os apóstolos. Vocês lembram? É aquela fala que ele diz assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês. Resumindo, os versículos anteriores a esse, é essa construção de Jesus dizendo para os seus apóstolos e dizendo para mais quem? Para todos nós, que Ele é o caminho, ou seja, Ele é o guia e modelo. Quer ser feliz? Basta seguir isso aqui. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Eu e o Pai somos um. Já disse uma coisa também muito importante: não parto, não vos deixarei fora. Mas eu enviarei o Consolador prometido, que dispararei a verdade das coisas que eu não posso dizer, que é o todo Espírito. E eu diria mais para você, companheiro, que também é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de pensar, como paradigma, como modelo mental. Jesus partiu. Partiu? Não. Jesus está aqui com a gente agora. Jesus está com a gente sempre que a gente quiser. A gente é que às vezes não quer estar com Ele, ou se esquece de estar com Ele. Essa forma de pensar simples e prática do nosso dia a dia facilita muito a nossa vida. E por falar em vida, além de caminho e verdade, ele disse que era vida. A vida em abundância. E não exatamente a vida em abundância deste plano. É claro que a gente pode ter uma vida abundante de felicidade e de bem-estar, o que nos é possível diante das nossas imperfeições durante a encarnação. Mas a vida que Jesus está dizendo de verdade é a nossa vida original, a nossa vida de espíritos, a nossa vida espiritual. Dessa forma, companheiras e companheiros, finalizo aqui pela questão do horário, dizendo que meu coração, além de muito grato, é feliz
pela oportunidade de serviço e de estar aqui com vocês, nessa casa querida também de todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Daniel pelo estudo da noite e mando o nosso abraço lá aos companheiros